Olá, amigos do SEAC, saudações a todos, esperando que todos estejam em paz, possam estar tranquilos, serenos, em mais esse momento em que elevamos o nosso pensamento a Deus, pedindo que a espiritualidade maior nos favoreça a compreensão, o entendimento, nos ampare e nos guarde, como sempre faz. Hoje vamos refletir um pouco no tema o egoísmo e a caridade, que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. A partir do item 11. Temos nesse capítulo a fala inicial do maior mandamento de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Na sequência, é-nos colocado o que cabe a César, o que deve ser destinado a cada um, ao lado material e ao lado espiritual da nossa vida. Temos também a lei do amor, que resume a doutrina de Jesus em toda a sua amplitude, e chegamos na questão do egoísmo. Quando falamos no egoísmo e na caridade, temos aí os dois extremos, aonde um prevalece, o outro não está presente. O egoísmo é a chaga da nossa humanidade, né? A origem de todos os males, do orgulho, da vaidade, dos vícios, um obstáculo à felicidade de todos nós, um vício que favorece aos mais espertos, que desrespeita as mais caras afeições, que não respeita também os sagrados laços da família. E no outro extremo temos a caridade, a fonte fecunda de toda a tranquilidade social, da nossa segurança, do nosso bem-estar e de todos à nossa volta. E paramos então para pensar como surgiu o egoísmo. De onde tudo isso começou? Buscando a Gênese no seu capítulo 3, quando fala do bem e do mal, nós temos ali que fomos criados simples e ignorantes e que nos primórdios da nossa existência, o que nos dominava era o instinto da conservação, que nos fazia buscar tudo para conservar nossa vida, nos proteger, instinto esse presente até hoje entre os animais, e que entre nós ainda prevalece e faz com que o nosso egoísmo aflore e esteja presente em muitas de nossas atitudes. Hoje já temos o nosso raciocínio desenvolvido, a nossa inteligência, a partir de toda a evolução que vivemos. Chegamos na etapa do livre-arbítrio, onde podemos escolher os nossos caminhos, as nossas atitudes, onde temos responsabilidade por tudo que somos e tudo que fazemos. Mas mesmo assim, se nós estivermos envolvidos somente nas necessidades materiais, nas nossas paixões, estaremos cultivando esse egoísmo. Ele fica arraigado em nós e com muita dificuldade, com muito esforço é que poderemos superá-lo. Precisamos agora partir do cultivo das necessidades materiais e nos concentrarmos nas necessidades morais, que nos liberte da matéria, que nos favoreça a evoluir cada vez mais. Se não tenho harmonia e nem equilíbrio entre as minhas necessidades materiais e as morais, tenho dificuldade em dominar os vícios e as paixões. Então, a influência material continua sendo forte em minha vida, buscando prazeres materiais, buscando as minhas necessidades e a minha conservação. E isso hoje em dia, diante da nossa evolução,
não é mais necessário. Podemos enxergar o outro, podemos auxiliar aos que estão à nossa volta. Isso determina um atraso na nossa evolução. Precisamos buscar a nossa felicidade, mas não somente na terra, nos bens. Isso é uma postura insaciável e nos faz ser dependentes, sendo escravos infelizes da materialidade. Buscamos e nunca chegamos a um ponto de satisfação. Precisamos, então, observar tantas pessoas com tanta dificuldade, mas que vivem felizes, demonstram otimismo, gratidão, dividem o amor que têm, o carinho que têm em seus corações, valorizam todas as suas oportunidades de vida, mesmo na dificuldade. Então é certo que a felicidade não depende de bens materiais, nem de tudo isso que está à nossa volta. O nosso crescimento espiritual vai acontecer e a nossa felicidade pode ser alcançada quando nos elevamos e nos instruímos e compreendemos que o desenvolvimento moral e as obrigações morais é que vão nos auxiliar. Aí sim teremos condições de estabelecer o nosso crescimento. Precisamos também buscar e compreender o que está escrito no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que conforme o nosso entendimento aumenta, a nossa compreensão se abre, os anjos do Senhor iluminarão o nosso caminho e abrirão os horizontes e os nossos olhos. Farão com que compreendamos a melhor atitude a tomar, teremos a ajuda dos espíritos benfeitores e teremos um amparo em todos os ensinamentos de Jesus que estão no Evangelho. Kardec nos alerta também no Livro dos Espíritos que nós precisamos nos educar, não só nos instruir, mas naquela educação que moraliza. Lembramos assim da evangelização. A evangelização nossa, nos ensinamentos cristãos e fraternos de Jesus, e a evangelização das crianças, tão importante para que já cresçam conhecendo e sabendo onde buscar e as melhores atitudes. A educação é a chave do progresso moral. Mesmo nos ambientes mais difíceis em que possamos estar vivendo, nós temos condições de buscar a melhor atitude. Enxergar a nossa volta, ensinar e dividir com os outros tudo de bom que temos. O Mestre nos mostra isso em toda a sua trajetória entre nós e nos deixou bem registrado o modelo a ser seguido. Temos uma história que conta que alguém, uma mãe, procurou um mestre da sua religião, da sua região, para orientar seu filho para que ele não comesse açúcar. E o mestre, então, diz a ela que retorne dali a uma semana, que ele ajudaria nesse sentido. Ela retorna com a criança uma semana depois e o mestre olha para a criança e diz: você não comerá mais açúcar. E explica tudo isso para o pequeno, qual era o comprometimento, quais eram os objetivos dessa educação, dessa nova forma que a mãe gostaria que ele seguisse. E ela pergunta: por quê? Demorou uma semana e eu tive que retornar para dizer isso, para que o senhor dissesse isso ao meu filho. E ele explica: eu precisava me dominar, eu precisava não mais consumir açúcar para poder instruir o outro. Então precisamos primeiro praticar em nós para poder esperar do outro uma atitude diferente.
Através do nosso exemplo é que nós poderemos dividir esse progresso que vamos alcançando pouco a pouco, esse domínio do egoísmo que tanto mal nos faz e tanto compromete a nossa vida social. Quando nós vamos procurando melhorar, percebemos que atitudes anteriores não acontecem mais. Como, por exemplo, se ao ser contrariado ainda não aceitamos, se dissemos que não temos tempo para ajudar ninguém, que se buscamos ser superiores, espertos diante das situações, precisamos observar essas atitudes e buscar novas formas de agir. Na pergunta 643 do Livro dos Espíritos, é dito que não há ninguém que não possa fazer o bem, só o egoísta. Que somos úteis em qualquer lugar, de qualquer forma, nas pequenas atitudes. Podemos auxiliar e ser solidários, levar a paz, levar o bem, levar a harmonia aonde estivermos. Estarmos dispostos com atitudes, pensamentos e falas. Dispostos a usar esses recursos da caridade moral e não pensar somente na caridade material. Esta é mais fácil. Quando doamos do que temos, e muitas vezes doamos o que não vai nos fazer falta, é muito mais tranquilo. Precisamos pensar na atitude da caridade moral, que envolveria o não julgamento, o compreender a atitude do outro, o não disseminar a maledicência e muito mais outros cuidados no nosso dia a dia. Mas para isso nós precisamos livrar o nosso coração dessa armadura do egoísmo, sermos mais sensíveis, observar o sofrimento à nossa volta, entender que o amor é a nossa maior defesa, que ao amor ninguém resiste. Mesmo aquele que se vê envolvido em todas as atitudes negativas que tanto se observa no nosso dia a dia, mesmo aquele espírito endurecido, ele tem algum vínculo com o amor, na sua história pessoal, nos seus próximos familiares. Então o amor está presente em tudo e em todos, às vezes numa menor escala, às vezes mais acentuado, e cabe a nós observarmos isso e intensificar a nossa atitude amorosa com o próximo, sairmos da defensiva, daquela atitude pronta para se defender e nos sensibilizarmos com todas as necessidades, principalmente hoje em dia, com o que estamos vivendo, ajudar sem interesse, sem esperar retorno. Quando vemos os exemplos que Jesus deixou, os seus relatos tão bonitos, será que estamos considerando tudo que ele nos trouxe como relatos históricos, elogiáveis, ou estamos, na prática, colocando tudo isso que há 2000 anos conhecemos como um exemplo, como ensinamentos a serem seguidos? Estamos seguindo esses ensinamentos? Estamos na prática, saímos de nós mesmos e buscamos ajudar? Jesus conta em das suas passagens sobre o óbolo da viúva. Ali ele observava todos fazendo as suas doações num determinado local específico para isso na época de Jesus. E ali depositavam-se as diversas doações e ele observa a chegada de uma viúva que retira de todo o pouco que tinha, com todo o amor e o coração,
e deposita ali quase nada de doação. Observando aquilo, ele chama os discípulos para que vejam o valor de uma doação tão pequena em frente a grandes doações que já haviam acontecido. A viúva estava tirando de tudo que tinha, com muito amor, tirando do que faria falta para doar. Então, este é o grande valor: doar de mim, doar daquilo que tenho no meu coração, e muitas vezes até dividindo o quase nada. Essa é a verdadeira caridade. E assim precisamos pensar que Jesus, que o Cristo, seja em qual momento for, nos favorece, nos ampara, nos enche de tantas graças, através do poder do Pai Maior, de Deus, e que nós somos devedores do Cristo e precisamos saldar essa dívida. E como fazê-lo? Na medida em que ajudamos o outro, quando amparamos algum irmão em necessidade, seja na necessidade material e principalmente na necessidade moral, quando chegamos próximo de alguém com um pensamento, uma atitude, uma fala que o reanima, que o abraça, que o aconchega, nós temos aí o momento, a possibilidade de saldar a nossa dívida com o Cristo, a nossa dívida com Deus, diante de tudo de bom que recebemos sempre. E no nosso dia a dia precisamos também deixar na conta de Deus a justiça. Quando estamos envolvidos somente com a nossa necessidade, algo nos aborrece, algo nos atrapalha, não pensar em aquela atitude do olho por olho, dente por dente, deixar que Deus cuide da justiça, pois a todo dia o Senhor separa o joio do trigo e a nós cabe seguir e entregar na conta de Deus, para que Ele cuide de tudo que possa ter nos aborrecido, que possa ter nos incomodado. Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, comenta uma carta de Paulo e diz: e se te fez algum dano, ou algo te deve, algo te incomode, algo te prejudicou, segue e põe na conta de Deus. Não guarde mágoa, não guarde rancor, não guarde ressentimento. Siga em frente e busque vencer o seu egoísmo através da caridade e da educação moral, trabalhando todas as nossas virtudes e deixando que Deus cuide da justiça. Quando nós buscamos essas formas de agir, de minimizar a dor do outro, não estamos vivendo só para nós. Estamos vivendo em auxílio aos irmãos e estamos cumprindo o que Jesus esperava de nós e espera de nós. Ele deposita em nós confiança, oportunidades e toda a possibilidade da evolução que temos a seguir e a progredir, chegando no ponto necessário da nossa evolução. Quando nós buscamos distribuir essas benesses aos que estão à nossa volta, nós granjeamos simpatias espirituais. Nós saímos do isolamento espiritual em que podemos nos pôr, se buscarmos cuidar somente dos nossos interesses. O amor cobre a multidão dos pecados, como diz Pedro em sua epístola. Pelo amor nós apagamos os nossos débitos, nós conquistamos simpatias espirituais que vão nos auxiliar no momento necessário. Temos que multiplicar essas bênçãos
e não esconder para nós. Temos que conquistar horas de trabalho no bem, para o nosso próprio progresso e para o nosso próprio avanço espiritual. Lembramos também da parábola dos talentos. Se nós pegamos o nosso talento e guardamos para nós, enterramos, nós não estaremos progredindo, como a parábola tão bem coloca. Quando temos essa atitude, estamos desenvolvendo o nosso egoísmo, o nosso excesso de si próprio, o nosso interesse material, o nosso amor exclusivista. Precisamos então abrir o nosso coração e buscar distribuir tudo de bom que temos, principalmente a nível moral, com nossas atitudes, nossos pensamentos e nossas falas. Aí sim, estaremos trilhando o caminho do Cristo e colaborando nessa senda tão grande e que Ele nos confiou para sermos seus auxiliares. Que assim seja, graças a Deus. Agradecidos por essa possibilidade de reflexão, pedimos a Deus que ampare a todos os nossos irmãos, que conserve o nosso ânimo e a nossa força no nosso dia a dia. Muito obrigada, paz e luz a todos os amigos do SEAC.